Boa noite. Está a câmera aqui. Hoje eu vou falar um capítulo, vou voltar um capítulo aqui na nossa sequência, tá? O capítulo 2, porque eu fiz ele no Farol de Ismael e não falei para vocês aqui. Vou guardar um tempinho. Hoje capítulo 2, tá, gente? Então, quem tiver com o Evangelho, quiser abrir na página. Também um copinho d'água. Lembrando sempre. Já pegar agora, para na hora que a gente começar a vibrar não precisar levantar. Hoje eu vou falar do capítulo que fala: meu reino não é deste mundo. Né? Então, só para gravar, voltar um pouquinho, né? Então, estava no 9 já, mas eu vou voltar para o 2 aqui para a gente ter a sequência inteira aqui no Facebook do Farol. Tá? E no canal do YouTube também. E a gente vai falar hoje da a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista e instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre. Né? Então, basicamente, ele vai... Né, como a gente estava no princípio ali do Livro dos Espíritos, ele explica um pouco o porquê, né, da vida futura e como é que isso muda o seu ponto de vista na hora de enfrentar problemas, né, de diferenças, né, que a gente vê no dia a dia. E depois tem umas instruções dos espíritos, que é muito legal, que é uma realeza terrestre, um exemplo de um espírito que desencarnou e fala sobre o que é essa realeza terrestre, e por que Jesus dizia que meu reino não é desse mundo, né? Vou guardar mais um pouquinho para iniciar. Sempre naquela sequência, começando com as fasezinhas ali de algumas conversas de Jesus, e depois a gente começa a explicar, né, o que é uma explicação um pouco mais detalhada dos Espíritos, do que ele estava dizendo, né, com essas linguagens alegóricas, que às vezes, né, ele usa alguns termos da época que para a gente fica até mais complicado do que para alguém da própria época. Ele começou assim, esse capítulo sempre começa com alguns pontos, né? E ele começa falando que é o Pilatos, é uma conversa de Jesus com Pilatos, tendo entrado no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? E respondeu Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Então, isso na época, quando Jesus já foi ali, né, foi pego, já estava indo ali para a crucificação, ser julgado, na verdade, né. Aí disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? E Jesus respondeu: tu que o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. João 18, 33, 36 e 37. Então, ele não diz, né, que é rei. Na verdade, ele diz que Pilatos que está dizendo isso. E que ele só veio aqui para testemunhar a verdade. Né? Então, a gente vê aí algumas coisas até questão de milagre, coisas, a gente entra em algumas dúvidas se ele realmente ele fez milagres ou ele fez o que um homem, no nível dele, pode fazer, né? Ele sempre diz que ele nunca foi contra a lei de Deus. Ele sempre respeitou a lei de Deus. Na verdade, muito provavelmente ele teve feitos mediúnicos de um homem muito superior, muito avançado, que mal poderia entrar na carne, né? Se vocês lerem A Caminho da Luz, vê que o processo dele de encarnação foi bem grande e ali já começou o sacrifício dele, né?
E aí, aí por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, né? Que ele apresenta em todas as circunstâncias, como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Ou seja, aqui começa o raciocínio que a gente vai ver muito no Livro dos Espíritos, de que só com a vida futura a gente consegue entender algumas, que a gente diz, injustiças, né? Então, quando a gente se revolta muito com coisas que acontecem errado, e fatos, e pessoas que nascem com menos dinheiro, com mais dinheiro. Então, com a perspectiva da vida futura, e de que já teve um passado, isso começa a fazer, né, faz sentido a gente pensar que Deus é justo, Deus existe, Deus é justo, né? Deus é tudo amor. E se não houvesse um passado e não fosse ter um futuro, ficaria um pouco complicado de aceitar isso, né? Então, se Deus é justo, por que que, né, uma pessoa nasce com deficiência e morre cedo, o outro nasce cheio de dinheiro, tem uma vida esbanjando, né? Então, por que essas diferenças se Deus é justo, né? Então ele começa falando sobre isso, né? E a vida futura. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando os seres privilegiados da criação. Então, você vê que, principalmente quando faz-se premonição e coisas do tipo, de mudanças dos tempos, quando falam os apocalipses, né? Porque a gente tinha muito medo naquela época, né? Então, qualquer tipo de visão que eles não entendiam já era o fim do mundo, etc. Eles eram uma transição de fases. E acreditava-se muito em anjos, né? E aí fala nessa parte de uma visão limitada, né, dos espíritos, das pessoas que vivem na época. De repente você está num meio onde todo mundo é igual e aparece alguém muito especial, muito diferente, né? Algum médium enxerga um anjo, alguma coisa do tipo. Ele pensa, putz, é um ser diferente, né? Ele já nasceu assim, né? E não se imagina que ele teve uma trajetória, ainda mais falando desde o reino mineral, vegetal, animal, foi se criando uma necessidade e esse ser foi evoluindo. Então olhava, e os judeus achavam muito que os anjos eram os anjos, eles nasceram bons e seriam eternamente bons, e a mesma coisa do lado dos demônios, né? Os demônios eram seres maus. Daí como é que a gente vai pensar um Deus justo, né, que cria seres eternamente maus e seres eternamente bons, né? Fica muito estranho, né? Então, se a gente parte do princípio que Deus é justo, Deus é bom, né, fica difícil você acreditar nisso, pensando que ele vai criar um ser para ser eternamente infeliz, né, do lado do mal, e um eternamente bem ali como um anjo, né? E você ali no meio do caminho. Por que essas diferenças, se Deus é justo, né? E aí, no Livro dos Espíritos, vocês vão achar as perguntas 129, a pergunta 130 e 131, que falam de demônios e anjos, tá? Então, Livro dos Espíritos, perguntas 129 a 131. Se vocês quiserem ler, aí tem mais algumas lá, tá? Mas eu selecionei aqui algumas para ler para vocês. E eles perguntaram para os espíritos, né? Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havíamos dito. Uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Ou seja, a lei do progresso, como diz, né, na lei natural, ela é inevitável. Você pode atrasar o progresso. É como nosso dia a dia, nossa vida, a gente não pode dar uma... Como se fala muito hoje de postergar as coisas, né? Então, a gente não pode ficar enrolando para começar a estudar, ou pode tomar as rédeas. A gente sabe que a gente tem esse poder, e isso serve para, vamos dizer, nesse leque mais, vamos dizer, nesse tempo mais amplo, que seria do espírito, né, eterno. Ele pode atrasar a sua evolução, mas ele não pode frear. Isso está na lei natural, no Livro dos Espíritos também. E sendo errônea a opinião dos que admitem a existência dos seres criados perfeitos e superiores e todas as outras criaturas, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? Ou seja, como que todo mundo pensa dessa forma errada? É aquilo que eu falei, né? Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe toda a eternidade e que, muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditaram os homens que eles eram assim desde todos os tempos. Ou seja, você vê uma discrepância muito grande, alguém muito diferente. É difícil você imaginar ele lá atrás, né? Então, por isso que a gente pode usar essa perspectiva para olhar para alguém que hoje incomoda muita gente,
tem hábitos muito ruins, ele ainda vai ser um anjo, ele ainda tem essa caminhada. Então a gente pode, do mesmo jeito que a gente olhava assim, né, para esse cara entender que ele fez todo esse caminho, esse anjo, para chegar até lá, ele já foi, né, teve suas fases ruins, suas fases, né, de evolução. A gente pode usar a mesma perspectiva e olhar para um irmão que hoje é extremamente atrasado e falar, putz, ele ainda vai ser um anjo. Isso te dá até um ânimo para ajudar, né, para ser caridoso. A gente não está fadado a ficar na situação que a gente está no mundo de provas e expiações, a gente já foi do primitivo, já evoluímos bastante, né? E aí ele fala de demônios. Ó. Há demônios no sentido que se dá a palavra, né? Aí é a mesma coisa que eu comentei. Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, né? Que fazem de um Deus justo ali como se ele não fosse, né? Se ele não como se ele fosse injusto, né? Então, na verdade é uma característica, a gente chama de demônio, é como a gente cria na dualidade o bom e o ruim, né? O demônio, o anjo, isso é uma característica, a gente cria esses graus, e isso às vezes ajuda a gente, até existe isso, né? No grau dos mundos, né? Mundo de regeneração e etc, para saber qual tipo, né, de espírito precisa daquele tipo de mundo, aquele tipo de experiência para ele crescer, isso serve para alguma coisa. Mas a gente acaba usando isso para rotular e julgar. Que, por exemplo, uma pessoa má é eternamente má, um demônio é eternamente mau, e um anjo é eternamente bom. E a gente não entende que são todos espíritos em graus diferentes de evolução, né? E aí, Jesus, porém, conformando seu ensino com o estado dos homens de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, né? Limitou-se, de certo modo, a apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, a cuja ação ninguém pode fugir. Ou seja, Jesus colocou, né, que a vida futura, ele não explicou, não existia isso que existe no Evangelho segundo o Espiritismo na época de Jesus, porque não era inconcebível na época. O que ele disse já foi muito, né? Já foi um choque muito grande para religiões todas cheias de dogmas, né? E naquela época, desde a época do Egito, já se vinha colocando, né, os faraós e alguns sacerdotes, assim, alguns ali com poder de Deus, né? Chamavam-se como se fosse uma linhagem de Deus. Então Jesus veio trazer um conceito que quebrou muita coisa, né? A religião era usada para deixar com medo as pessoas, para dominar o povo, então ele veio libertar isso, já era demais. E as pessoas não tinham condições de entender, né, um desdobramento, né, uma obsessão e etc. Então ele falou no nível que era possível na época. E aí fala da realeza de Jesus, né? Tem um trecho que fala da realeza de Jesus. Eles falam de rei aqui, o rei que recebe a coroa. E a realeza de Jesus fala, é a realeza da pessoa que dá os passos, né, que faz com exemplo. Por exemplo, Pelé é o rei do futebol, Ayrton Senna é o rei da Fórmula 1, poderia chamar, mas alguém que, através do exemplo, recebe a intitulação de rei. Então isso seria o reinado de Jesus, o reinado pelo exemplo, não o reinado porque alguém te deu uma coroa, né, ou alguém equivocadamente, né, isso a gente acaba trazendo pra gente muito, porque uma característica muito grande nossa é o orgulho, vaidade, então a gente começa a receber certos elogios, né? Agora Jesus tinha bem, né, na característica dele o que? Era conduta reta, era mostrar que a lei de Deus era possível de ser vivida no meio de uma sociedade de homens extremamente atrasados, e ele mostrou isso. A sociedade toda desequilibrada, ele, né, como fala, mantendo a sensibilidade, ou seja, ele percebia a dor de todo mundo e não se desequilibrava ao mesmo tempo. Ele veio mostrar que isso era possível, através do exemplo. Então o reinado dele era o reinado do exemplo. E o ponto de vista, né? Então, sabendo temporário e não definitivo a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí a calma de espírito que tira aquela muito do seu amargor. Então, aquela calma. Acontece um problema muito sério, né? E aí ele coloca até numa perspectiva, imagina que você está olhando alguma coisa e de repente você sobe num morro e você vai subindo e aquilo lá fica menor. E ele dá mais ou menos esse exemplo para dizer, você olhando a vida como se ela fosse eterna,
Agora imagina, né? Olha como é que é engraçado. A gente entra em umas situações, por exemplo, eu vou ter uma reunião um pouco séria no trabalho, é um ponto crítico. Imagina que você entra lá e é engraçado, a gente sente como se aquilo lá fosse o fim do mundo. Por exemplo, se der errado, acabou minha vida. Aí você olha e fala, nossa, mas são só 10 minutinhos dessa existência, já é pouco. Agora você olha ainda numa perspectiva, né? Tá certo, pode ter alguma decisão, mas como fala assim, nessa perspectiva de que você não é mais dual, um problema que aconteceu naquela reunião é uma oportunidade. Então, se você vai proposto a resolver o problema, vai proposto a viver a experiência e tirar o máximo dela, mesmo quando ela der errado, às vezes é o melhor para você aprender mais. Então, tirar aquele peso é só mais uma experiência nessa vida que é longa, né? E lógico, a gente vai levar a sério, vai se preparar para estar lá? Vai. Mas essa emoção, né, a gente parece que esquece do mundo. E um pontinho preto vira o foco nosso ali, porque parece que a gente esquece que a gente está numa existência eterna, passando por experiências e sempre procurando fazer o melhor. Se a gente for com honestidade, tentando fazer o melhor, aquela perspectiva, aquele enfoque todo ele diminui e a gente vai mais calmo, mais sereno, né? Então isso que ele fala, a gente tentar trazer essa perspectiva, tá? Então pensa, imagina, você está indo para uma reunião, daqui a uma meia hora com seu chefe, você está lá nervoso, terminando uma apresentação, e aí você pensa, essa vida é eterna, tá, esse momento é desafiador, mas eu me preparei e eu estou me propondo a fazer o melhor. E talvez para ele não seja o melhor, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. Então na perspectiva dele talvez não seja o melhor. Então eu vou simplesmente ouvir o que ele tem para me dizer, e se eu precisar me ajustar, eu me ajusto. Se estiver bom, tá ótimo, melhor ainda, né? Então a gente tentar tirar, é só mais uma passagem, né? E aí ele fala que as decepções oriundas da ingratidão não serão molde a endurecer o coração e fechar a sensibilidade? A pergunta 938 do Livro dos Espíritos. Aí ele fala, tudo bem, eu vou encarar essas situações difíceis, né? Então, isso que o livro está querendo perguntar. Mas isso, eu vou apanhando da vida, isso não vai me deixar endurecido? Meu coração não vai se endurecer com isso? É aí o que os Espíritos respondem. Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nessa vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorsos da sua ingratidão. Aqui, na verdade, ele fala mais na questão da troca, né? Então, às vezes, você faz alguma coisa para alguém e alguém não te agradece no contexto que vai vindo, né? A pergunta 938. Então, a questão da ingratidão. Você às vezes, muitas vezes, você faz coisas boas, precisa para o seu chefe, para a pessoa com que você mora, e você toma, né? E você toma um não de volta, né? E na verdade, a perspectiva espiritual seria o quê? Você simplesmente faz o bem, né? E aí, até uma coisa para a gente pensar, né? A ingratidão, né? Como eu já falei para vocês, na verdade, ela nem deveria existir quando a gente faz alguma coisa. Porque se a gente está vendo muita ingratidão em tudo que a gente faz para os outros, e fala, ingrato, ele é ingrato, ele é ingrato, é porque a gente não está fazendo pelo motivo certo. Porque a gente deveria estar feliz de estar fazendo bem, não só esperando esse retorno. Então, se fica muito evidente esse retorno, será que eu estou fazendo só porque é bom? Ou será que eu estou fazendo porque eu quero alguma coisa de volta? E isso para tudo que a gente faz na vida. Então, a gente faz o melhor e a vida dá a resposta que a gente precisa. E aí que é largar na mão de Deus. A gente fez tudo o que a gente precisa e a resposta que vem é a resposta que a gente precisa. Às vezes ela é uma resposta um pouco dura porque a gente precisa melhorar um pouquinho mais, porque a gente precisa melhorar um ponto de vista, mas é sempre o que a gente precisa, né? Mas, aí depois ele vem, mas isso não impede que se o sério coração ora, daí não poderá nascer-lhes a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Ou seja, isso não criaria nas pessoas uma questão de criar uma insensibilidade para evitar? Isso acontece muito, né? Isso é um mecanismo psicológico, a gente fica insensível, não dá atenção às coisas para evitar uma angústia. E pode-se preferir a felicidade do egoísta, triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade, e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que se lamentar o tê-los perdido, e mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo. Ou seja, quando acontecem essas questões de ingratidão, você continua fazendo certo, né? Talvez você perca alguns amigos, mas será que a gente precisava daqueles amigos, né? São os amigos que você ajuda, e, né, eles são sempre ingratos. E a gente continua ajudando, só sabendo que está fazendo bem. Se eles não querem mais a amizade,
na verdade, um azar para eles, né? Se você está fazendo bem para eles e eles não conseguem perceber isso, eles estão perdendo um bom amigo, né? E aí ele fala também dos gozos terrenos nesse capítulo, tá? Então que Deus, né, no livro dos Espíritos, ele não condena os gozos terrenos. Na verdade, esses desejos, esses gozos terrenos, a questão, seja até a parte sensual, seja a parte de dinheiro, etc., monetária, Deus não condena esses prazeres e esses desejos que a gente tem. Ele condena o exagero. E, na verdade, esses prazeres, essas coisas, eles são ferramentas para nos movermos, né, na questão de melhorar intelectualmente. O trabalho é para melhorar intelectual. Então, se eu quero ter alguma coisa, eu quero ter um certo conforto, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me esforçar. Então, isso são ferramentas que Deus coloca no mundo. Então, ele não condena. Ele condena se a gente viver para isso. Eu viver para ter um carro, viver para ter uma casa e passar por cima de todo mundo para isso. Não, isso não pode ser a finalidade. Isso não pode passar por cima dos meus valores como, né, como um espírita, né, o valor, a vida do próximo, o bem-estar do próximo, né? Se eu passar por cima disso para um bem material, para um prazer, com certeza eu vou estar, né, indo contra a lei de Deus. E aí pergunta 567, e aí vem outro ponto, né? Quando você está muito afundado nesses prazeres, costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações, ou seja, costumam eles participar, né? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente, com frequência, né, para consumir um cigarro, uma cerveja, para uma maledicência, para uma vida sexual desregrada. A gente sempre vai ter esse tipo de companhia, tá? Então, sim, né, além da gente, né, quando a gente exagera, além da gente estar indo contra a lei de Deus, a gente está conseguindo companhias que, como nós, gostam de exagerar. São bons amigos, como eu falo sempre, né? O obsessor é sempre um encarnado, que se tivesse encarnado seria nosso amigo, a não ser que seja alguém querendo se vingar. Mas foi alguém que a gente teve uma relação, vamos dizer, e esse amor virou ódio, porque a gente é egoísta, né? O nosso amor é possessivo, então em algum momento esse amor virou ódio, alguém que a gente se relacionou, ele tem raiva da gente, ou é um bom amigo mesmo, que tem uma sintonia mental muito grande com a gente, pensa como a gente, tem os mesmos hábitos que a gente, tem os mesmos vícios que a gente, então ele quer estar perto, né? O obsessor é isso, não é um demônio, etc., né? E aí vem essa questão, quando a gente fala de espiritismo, aí quando eu falei de dualidade, né? Aquele que se contenta com um ganho que vem automaticamente, que está livre da dualidade e que não inveja, que é estável tanto no sucesso quanto no fracasso, nunca se enreda, embora execute ações. Então, o que é a dualidade, né? Eu tenho uma experiência na minha vida, ela é boa ou ela é ruim. E a gente fala um erro, um acerto, né? Um desastre, uma felicidade. A gente rotula, né? Então, quando fala de dualidade, tudo é tratado como uma coisa só. Então, uma coisa errada e uma coisa boa acontecendo na sua vida são uma experiência. E essa experiência, a gente nunca sabe o resultado dessa experiência. Quando alguma coisa dá muito errado, ou às vezes a gente nasce sem um membro, a gente perde um membro, ou a gente nasce cego, na verdade, aquilo, na perspectiva espiritual, se a gente pensar, muitas vezes é exatamente o que a gente precisava, né? Como Jesus falava, arranca seus olhos se eles forem, né, o motivo da sua queda. Então, muitas vezes, a gente está ali exatamente para passar por aquela prova e aquilo vai fazer a gente sair melhor dessa vida. Então, essa perspectiva de dualidade, de rotular erro, acerto, etc., né, acaba fazendo com que a gente evite muitas situações em que a gente possa aprender, né? Tem muitas oportunidades de aprender, algum desafio a gente evita porque tem medo de errar, tem medo de ser julgado, né? E isso serve muito, né? Então a vida espiritual do espírito aqui encarnado, ela tem que evitar essa questão da dualidade, tem que entender que cada coisa que acontece na sua vida é um sinal para a gente aprender alguma coisa. E aí entra um ponto muito importante. Eu não cheguei a assistir o Big Brother, mas eu recebo muitos memes, né, de algumas pessoas que falou muito provavelmente de algumas questões raciais, etc, né? E aí vem uma coisa da dualidade que é legal pra gente fazer, que funciona para vibração, que eu até chamo a atenção na hora que a gente está vibrando, pra gente não se revoltar com algumas coisas. Por quê? Eu tenho temperatura, né? Então vou dar um exemplo da temperatura. Temperatura, ela tem diversos tipos de medida. Como os espíritos têm diversos, né, níveis na escala de evolução.
Então a temperatura ela pode ser quente, ela pode ser fria. Vamos dizer que eu te dei um copo quente, você quer esfriar ele. Você faz o quê? Você coloca gelo, certo? Então a gente vai falar de sentimento, que é uma coisa que conduz, né, a forma do espírito pensar, dele se comportar. Então vamos colocar isso numa escala do sentimento que eu posso vir do amor, né, ali com a caridade, até o egoísmo ali, né, o ódio, a raiva, né, eles ficam, e esse egoísmo, ódio, raiva vem tudo do medo, né? O medo faz você ficar egoísta, porque o medo faz você querer se proteger, nisso você começa a se achar mais importante, e assim por diante, né? Mas vem aqui do medo e aqui o amor. No amor não tem medo, tá? Então, vamos dizer, aí nessas discussões que a gente tem no dia a dia, raciais, seja quais forem, o que a gente faz normalmente? Qual que é a nossa, né, nossa postura? Aí que ficou muito evidente nesse programa. É um discurso meio de ódio separatista, né? A gente começa a bater do outro lado. E as pessoas, agora imaginam o quê? Né? Quando eu tenho água quente, o quê? Eu jogo gelo. A pessoa que é racista, ali tem muito egoísmo, tem muito orgulho, tem muita vaidade, ali tem muito medo, no fim das contas, tá? No começo de tudo. E aí eu venho com um discurso egoísta, né? Medroso. Por quê? Porque eu bato nele. Por isso que Deus, só Deus pode fazer justiça, né? Porque Deus ama os dois lados. Então, ele não quer simplesmente punir o que está fazendo as coisas erradas, ele quer que todo mundo cresça com a situação, né? Então, a gente deveria vibrar amor, né? Pro outro lado. É a mesma coisa, eu sei que é fácil falar, vão dizer, você não passou pela situação, não, e talvez eu não conseguisse, sinceridade, talvez eu fosse agressivo, não sei até onde eu chegava. Mas a gente já viu várias vezes, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? Alguém chega tudo agressivo, o outro vem com educação, nossa, você quebrou o cara, né? Chegou querendo alguma coisa e você vem com um sentimento completamente contrário, agora vai lá e enfrenta também, vem com raiva também. Muitas vezes só vai subindo o nível e as coisas só vão piorando. Então não se alimenta, né? Se você quer tirar o ódio da pessoa, você não pode alimentá-la com mais ódio seu. Você só vai esquentar aquilo que está nele. Na hora que a gente vai ser agressivo, xinga, né? E a gente vai só esquentar aquilo que já está, né? Vamos jogar mais calor, vamos colocar aquela panela quente, né, no fogo. Então a gente tem que vibrar amor, tá? Então por isso que quando a gente está vibrando, independente, revoltou, porque falou que alguém está se beneficiando financeiramente durante uma época de pandemia, vibra amor para ele, já tem muito egoísmo ali, né? A gente precisa de um sentimento diferente, a gente precisa esfriar esse ódio, né? E aí ele termina esse capítulo com uma rainha, né, uma rainha da França. Ela dá um depoimento. Eu vou ler só um trechinho aqui onde ela fala da situação dela, né? A minha situação é bem ditosa, acho-me regenerado, revogado, como se diz entre vós, nada mais sentindo das antigas dores. A passagem na vida terrena era dos espíritos e deixou-me de começo num estado incompreensível, porque ficamos algumas vezes muitos dias privados de lucidez. Eu havia feito, no entanto, um pedido a Deus. Esse aqui é um que se comportou bem, desculpa, é muito simples, tá? É um sofredor. Pedindo a Deus para permitir-me falar aos que estimo. E Deus ouviu-me. Ou seja, ele ficou um tempo atordoado e em pouco tempo ele já estava bem regenerado. Isso aqui é um espírito que ele teve alguns problemas de movimentação, etc. Teve muita dor mas ele fez uma passagem porque ele foi muito resignado, uma vida resignada, então ele não sofreu praticamente, ele quase já se regenerou quase que instantaneamente assim que ele desencarnou. E aqui, ao fim de quanto tempo recobraste as lucidez e ideias? Ao fim de 8 horas. Deus, repito, deu-me uma prova de sua bondade. E ele já conseguiu se comunicar logo depois na Sociedade dos Espíritos. Ele faleceu, depois de 8 horas se recobrou, já estava regenerado. Olha que, né? E passou toda a dor. E aí tem uma rainha da França, nesse mesmo capítulo, que ela se assusta demais, né? Ela achava que tinha assim, sangue azul, era diferente, etc. Ela vai pro lado de lá e ela chega e os súditos dela, as pessoas ali que ela nem sabia o nome, tratava, né, como qualquer um, eram superiores a ela no lado espiritual. Ela ficou extremamente, né? Então, olha como o reino de Jesus, né, que ele diz, não é desse mundo. Ou seja, a rainha nesse mundo era um espírito, uma situação muito, muito complicada do lado de lá. E um homem simples,
que viveu com artrite, se eu não me engano, a vida inteira, cheio de dor, foi resignado, era um espírito extremamente iluminado do lado de lá. Então não tem nada a ver o reino daqui com o reino de lá. Isso é uma prova que fica clara com o depoimento dos espíritos. Agora eu vou pedir para vocês, pessoal, pegar um copinho d'água, tá? Nós vamos de xicrinha hoje. Se acalmarem, sentarem aí, ficarem à vontade nas cadeiras. Ou relaxando os seus corpos, que a gente vai vibrar, tá? Se tiver alguma pessoa específica, eu abri agora aqui o chat aqui no cantinho. Se tiver alguém que vocês quiserem colocar o nome para eu vibrar especificamente, é só colocar, tá, gente? Vou pedir para vocês irem se acalmando. Vão sentindo o peso dos seus corpos sobre a cadeira. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, descruzarem as pernas, descruzarem os braços. E agora eu vou pedir para vocês prestarem atenção nas pálpebras de vocês. Vocês fecharam os olhos. E vocês vão relaxando a pálpebra. Bastante. Vão relaxando até um ponto que elas ficam desligadas. Se você tentar com suavidade abrir, você nem consegue. Você vai passando esse estado de relaxamento lá do topo da sua cabeça, ali para sua testa, para os músculos da face. Ele vai descendo como uma luz verde por todo o seu rosto, vai relaxando o seu pescoço, que vai sendo tomado por essa luz verde, pelos ombros também tomados por essa luz, vai descendo pelos braços, pelo tórax, pela parte gástrica, pelas pernas, vai descendo pelas canelas até seus pés. E você está todo relaxado. Vai se desligando de qualquer tipo de pensamento, sentimento ruim. Vai cumprimentando e chamando agora o seu mentor espiritual para te acompanhar nesse passo. Ele que vai recebendo esse fluido cósmico universal, essa energia que está aí disponível, que cria a vida, vai recebendo em suas mãos e direciona para o topo de suas cabeças. Desce aí uma luz branca. Essa luz branca vai até o centro da sua cabeça, a sua glândula pineal, ali entre os seus ouvidos. Eu vou pedir para você tentar sentir essa energia. Ela pulsa bem no meio da sua cabeça. E agora ela pulsa ali no seu chakra frontal, entre os seus dois olhos, ali na testa. No seu chakra laríngeo, ali na garganta. Sente essa pulsação. No chakra cardíaco, você sente também. No chakra gástrico, ali no plexo solar, na altura da boca do estômago. E no chakra esplênico, ali no seu baço, do lado esquerdo do seu corpo, na costela. Essa energia vai se espalhando por todo o seu corpo, vai desfazendo esses acúmulos energéticos, algum trauma emocional, alguma reação emocional muito forte. Seu corpo emocional agora vai sendo refeito. Essas energias que ficam às vezes paradas, elas começam a se movimentar. Vamos desfazendo esses acúmulos, vamos desfazendo, botando essa energia para rodar, vamos expandindo o seu corpo mental, desfazendo aí formas, miasmas, pensamentos. Vamos deixando você tudo aliviado, relaxado.
faz uma respiração. Esse ar entra pelo seu cardíaco, você imagina ele entrando pelo seu cardíaco, refrigerando e tomando conta do seu corpo. Traz aí um sentimento bom. Pense em alguém que você gosta, alguma coisa que você gosta. Que isso aí vai ser o combustível para a nossa vibração. Enquanto vocês vão recebendo o passe, eu vou cuidando da casa de vocês, vamos cuidando. Vai mentalizando, uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais sobem aço em 1, 2, 3. Vamos fechando essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Água crística nas portas e janelas. Vento solar vai entrando na casa de vocês. Vai entrando na sala, na cozinha, no banheiro, na despensa, nos quartos. Vamos abrindo essas cortinas, deixando a luz entrar. Vai desfazendo tudo, formas, miasmas, pensamentos, egrégoras ruins, pensamentos bons vão ficando. E nós vamos pedindo uma conexão com o farol de Ismael em 1, 2, 3. E caso a equipe espiritual possa nos auxiliar, nós vamos também com a nossa força mental, encaminhando algum irmãozinho que não possa estar aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Lá eles vão sendo cuidados, amparados pela equipe técnica, equipe médica. Nós aqui vamos agradecendo por mais esse momento, por esse passe, por essa bênção. E aquele sentimentozinho que você guardou aí, ele vai ser impulsionado pela sua intenção mental, pela sua vontade, e vai se tornar uma vibração. E essa luz que a gente recebeu do alto vai se expandindo, essa luz branca, por toda a nossa casa, por todo o nosso bairro. No tempo de um pensamento, ela vai tomando conta da cidade. Vamos nos unindo em focos de luz e tomamos conta desse país, desse continente. Nos unimos a outros continentes. E agora vamos fazendo aquela visualização do alto, desse globo todo tomado dessa luz branca. Se você tiver qualquer tipo de visão, de algum ponto escuro, mentalize essa cor se fortalecendo lá, esse branco. Vamos aproveitar essa elevação e cumprimentar ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria. Vamos agradecendo junto a eles, agradecendo a Deus por mais essa encarnação, por mais essa oportunidade, pelo nosso livre-arbítrio, por esse planeta maravilhoso. Nós vamos vibrando por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, todos esses aí que sustentam o nosso reino, que é o hominal. Sem eles a vida não existiria. Então vamos aprendendo a respeitar, a levar eles em consideração na hora de tomarmos decisões. Vamos vibrando para que essa vacina saia. Vamos vibrando para que ela seja distribuída o mais rápido possível. Vamos vibrando por todos aqueles que tenham alguma vantagem econômica, financeira, com essa situação política e acabam embaraçando. Vamos vibrando muito amor para eles, para que isso se desembarace, isso se desfaça. Vamos vibrando por todos os países, em especial aqueles em dificuldade, sempre lembrando, África, Ásia, aqueles lá escondidinhos, que nem nenhuma métrica a gente tem, nenhuma notícia. Vamos vibrando por eles, Deus nunca esquece deles. Vamos vibrando por todos que estão em leito de hospital, em especial por aqueles que precisam de um leito e não têm. Vamos vibrando por todas as equipes, sempre lembrando, todos ali de frente, equipe médica, equipe de limpeza,
de segurança, todos esses aí que nunca podem parar, esses serviços essenciais que nunca param, vamos vibrando por eles. Vibramos também por todas as instituições, em especial, vamos pedindo espacinho para vibrarmos aí pelo Farol de Ismael, agradecendo ao mentor do nosso país e do nosso centro, Ismael, pelo espaço cedido, tão adequado, simples do jeito que tem que ser, confortável por suas vibrações, pelo tipo de atividade que acontece lá. Vamos vibrando por todos os atendidos do Farol, por todos os trabalhadores do Farol. Vamos pedindo um momento cada um, a oportunidade de vibrar por si mesmo, que está aqui nessa live. Vou pedindo para vocês sentirem, como sempre, essa corrente. É cardíaco com cardíaco sempre, todos aqui. Eu vou vibrar para algumas pessoas em especial, alguns que precisam da nosso auxílio. Vamos vibrar pelo Marcos José Moro, está lá na Santa Casa de Leme, em São Paulo. Receba as melhores vibrações, você, equipe médica. Pela Elaine Dorin, que está lá no Vivale, TI, ela que está sempre com a gente, está com muita fé, vai ser ajudada, tudo isso vai passar. Vamos vibrando pela Aline Rafael de Moraes, para que essas dores sejam aliviadas, principalmente as emocionais. Vamos agradecendo mais uma vez com a prece que nosso mestre nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa as nossas dívidas e livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Graças a Deus. Agora você vai devagarinho aí, movimentando mãos, dedos, vai abrindo seus olhos e fica com esse sentimento de gratidão, fica com essa vibração. Tenha uma ótima noite. Levem esses bons sentimentos, esses bons pensamentos lá para a hora do sono, desprendimento do corpo, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.